Glória a Deus. Livro de Esdras, capítulo de número 4. O tempo passa tão rápido, nós já estamos na terceira semana. Semana passada adiantou 2 lições. Nós já estamos na quarta lição, quarto capítulo. Esdras, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós estamos cada vez mais adentrando, na história do povo de Deus. Aos poucos a gente está entrando, aprofundando para entender cada vez de forma mais detalhada. Os irmãos, eu creio que estão entendendo acerca disso, Nós já passamos por Daniel, nós vimos as coisas do jeito que Daniel viu e escreveu, e agora o escriba Esdras, ele escreve como se fosse crônicas aqui acerca dos acontecimentos da construção do templo do Senhor, acerca da obra de Deus que foi lhes confiado a fazer. E o quarto capítulo, nós vamos ler neste momento, e eu quero explicar algo importante logo após, no quarto capítulo. Creio que todos acharam, diz assim o texto: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edificamos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua síriaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsaí, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes dessa maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinai, e o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Aforquitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnaspá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os muros da além do rio e tal templo. E estes, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio e o tal templo. Saiba que o rei e os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquele rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem,
eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso manda-nos dar aviso ao rei, para que o busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei, se aquela cidade se edificar e os seus muros se restaurarem dessa maneira, não terão porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsaí, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto que estavam da além do rio. Paz. O rei escrevendo, paz. E em tal tempo, a carta que vos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre a Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar e lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque crescerei o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsaí, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram a eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Amém. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor venha clarear o nosso entendimento nessa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Meu Deus, muitos irmãos também gostariam de estar aqui nessa noite, mas por motivo de força maior não puderam estar aqui. Que o Senhor os visite, que o Senhor dê graça para nós aqui nessa noite. Dê sabedoria ao teu servo, dê sabedoria aos irmãos que estão aqui, meu Pai, para nós entendermos e nós aprendermos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Adore ao Senhor, quem puder. Queridos, o capítulo 4, ele é contado por Esdras, né? Ele é escrito por Esdras. E ele, por mais que esteja pequeno, a história desse capítulo ele é grande. É uma história, ela é bastante extensa. O capítulo ele só tem 23 versículos, mas a história que compõe aqui é uma história de cerca de 16 a 18 anos acontecendo. Então, da mesma forma que Esdras ele escreve aqui, resumindo a história, é como se ele compactasse essa história para caber, né, nesse texto. Assim também eu vou falar. Mas olha que interessante. Esdras ele compactou essa grande história, mas essa história ela não está compactada na Bíblia. Por exemplo, se nós fôssemos fazer um estudo cronológico, ou seja, acontecimento após acontecimento, ao ler esse capítulo, nós íamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ageu, no livro de Zacarias, para entender melhor como é que foi isso aqui que Esdras está contando nesse texto. Porque aí, durante esse período, vem o profeta Ageu, né, que nós ainda vamos estudar. Vem também o profeta Zacarias, que também nós ainda vamos estudar futuramente. E nesse período, os profetas eles começam a profetizar
para exortar o povo. E nós vamos ver por quê que nesse período é preciso que os profetas do Senhor, né, vão ali exortar o povo de Deus a tomar determinadas atitudes. Deu para entender? Versículo de número 1, né? Nós já vemos aqui o inimigo agindo. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Semana retrasada, no capítulo 1, nós vimos que o rei Ciro, ele recebe a incumbência de construir o templo do Senhor, né? Ele fala, foi dado a mim, né, a ordem de construir o templo do Senhor, Deus dos céus. E aí ele fala, vão os judeus e constrói, né? Como se ele falasse, eu não vou fazer, vão vocês. E ele vai e manda o povo ir, no meio do caminho o povo é abençoado, né? Com ouro, prata, fazenda, bois, e é aquela benção. O povo volta, né? Como se fosse um sonho, lá no Salmo 126, né? Como um sonho, aquilo se realizou e eles voltaram para a terra para construir o templo do Senhor. Mas, tudo que Deus manda a gente fazer, o inimigo gosta. O inimigo deixa? Não. Tudo que a gente vai fazer, o inimigo ele quer pôr a mão para atrapalhar. Aleluia. O inimigo é desse jeito. E aqui, igual nós lemos, ouvindo, pois, os adversários de Judá, que esse povo que veio da Babilônia agora estava construindo o templo do Senhor, eles chegaram, versículo 2, chegaram a Zorobabel, versículo 12, e aos chefes dos pais disseram-lhes, deixa-nos edificar convosco. Ou seja, deixa a gente fazer essa obra também. É igual quem constrói muita igreja, pastor Josué, né? Um monte de igreja construída. Imagine um povo, vamos falar o povo da Ubanda. Eles chegam até o pastor Josué e falam, ô pastor, a gente quer ajudar aí também. A gente quer fazer essa obra aí junto com o senhor, ainda está no alicerce. Mas nós deixamos tudo prontinho, bonitinho, junto com o senhor. O pastor Josué vai falar o quê? Aqui não. Aqui é a obra do Senhor. Por que eu usei a Ubanda? Porque a Ubanda, ela lê até a Bíblia. A Ubanda, ela é uma misturada de religiões. Porque antigamente a Ubanda, ela era os negros que não podiam entrar nas igrejas católicas no tempo de preconceito, porque naquele tempo os santos eram brancos, Jesus era branco, todo mundo era branco, e os negros falavam que não era de Deus. Mas só Benedito tem 6 pretos. É, o preto velho, né? Então aquela misturada, os negros não podiam entrar nas igrejas, então eles criaram a própria religião. A partir do cristianismo eles fizeram uma misturada lá, junto com a questão da matriz africana. Então, é como se um povo que misturou as coisas quisesse edificar junto. Mas vamos entender quem é esse povo. Lá em 2 Reis, capítulo 17, abra comigo para a gente ver. Segundas Reis, um pouquinho mais atrás aí, capítulo 17. Vamos ver a partir do versículo 24, quem é esse povo? Eu vou explicando por enquanto os irmãos vão abrir na Bíblia. Esse povo foi para lá no período em que o povo de Deus estava na Babilônia. Então, o rei que estava tomando conta naquela época, ele falou para esse povo e para essa região. E no versículo 24 diz, e o rei da Assíria trouxe gente de Babel, olha os lugares, e de Cuta, e de Avá, e de Ramate, e de Servaim,
e de Sefarvaim. É 17 e 24. E a fez habitar nas cidades de Samaria, em o lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Isso aqui foi proclamado. Estava lá, os judeus em Samaria, o rei foi e mandou esse povo bagunceiro tudo para lá. E qual era a ordem na lei de Moisés? O povo de Deus não pode misturar. Não pode tomar mulheres de outras nações, nem as mulheres tomar homens de outros lugares para casar. Era para casar judeu com judeu. Povo de Deus com povo de Deus. Então, o rei, quando ele manda esse povo para lá, ele já manda sabendo que ele queria fazer uma bagunça lá. E o que acontece? Sincretismo. Na região passou a acontecer um sincretismo. Esse povo que adorava a Deus, misturou tudo, e aí eles começaram a adorar a Deus e começou a adorar os outros deuses. Olha a bagunça que fez. Então eles misturavam um monte de ídolo, um monte de outros deuses. Só que a história fica pior. Vamos continuar lendo para vocês verem o que... Olha o nível. Versículo 25. E sucedeu o quê? Versículo 25 do 2 Reis, capítulo 17. E sucedeu o quê? No princípio da sua habitação, logo quando o povo chegou ali, não temeram ao Senhor. E mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles. Pensa aí, a primeira pena de Deus para eles. Então, na terra de Samaria, esse povo de fora não está temendo a Deus. Deus mandou os leões para comer alguns deles, para devorar alguns. Mas a história vai ficando pior. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Esse povo chegou lá, viu que já estava fazendo coisa errada. Aqui tem dono. Quem é o dono daqui? Quem é o... No caso dele é como se falar assim: quem é a entidade que governa esse lugar? Quem é o Deus desse lugar, para a gente ver como é que agrada esse Deus? Porque esse Deus daqui mandou leão para comer a gente. O rei parece que sabe resolver as coisas, ó. Próximo versículo. O rei. Então o rei Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Olha só, até o rei sabe como resolver. Leva um sacerdote que vai ensinar. O povo pagão, a gente não sabe como é que lida com Deus de lá. O rei falou: leva o sacerdote ensina vocês. Versículo 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. O povo pagão agora viu que estava dando errado. Vamos temer ao Senhor. E começou a temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses. Cada nação fez os seus deuses. Então, nós vimos aqui cada nação. A gente leu aqui atrás. Da onde foi tirado esse tanto de Deus. Ó, de Babel, Cuta, Avá, Ramatate, Sefarvaim. E esse povo foi tudo para lá. E agora esse povo, cada nação dessa fez seu próprio Deus e começou a servir. Então, era esse tipo de gente que estava habitando quando o povo volta para Jerusalém. Então o povo volta com o quê? Com uma missão. Uma missão decretada por Deus. Eles falam que foi o rei Ciro. Mas quem estava governando o rei Ciro? Deus. Deus estava governando o rei Ciro. Então esse povo vai com uma missão. E por que Zorobabel e os pais dos demais falou: não, aqui é só nós que vamos edificar? Por que eles falaram isso? Porque se esse povo adorava outros deuses,
mesmo que fosse Deus, o Deus de Israel, mas eles também adoravam outros deuses. Então, quando a obra ficasse pronta, o que esse povo ia querer? Colocar o Deus deles lá. Não, a gente ajudou. Estava tudo destruído. A gente fez também. Então agora a gente tem parte. É assim que funciona. Se você aceitar a ajuda do inimigo, o inimigo vai querer ter parte no negócio também. Nós podemos ver que na trajetória de Abraão e Ló, teve que o quê? Separar. Sai da sua terra e da sua parentela. Não, vou trazer meu primo. Mas a ordem era sair da terra e da parentela. Então, aqui nós vemos que eles iam incomodar, eles iam atrapalhar. Se o templo chegasse a ficar pronto. Isso se eles quisessem de fato que a obra fosse concluída. Ainda tem esse caso. Se essa obra ficasse concluída com eles ajudando, as coisas iam dar errado. Então vamos ao texto. Vamos a Esdras 4, 3. Esdras 4, versículo 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vos e nós edificaremos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então aqui ele corta a primeira estratégia desse povo, que é o quê? A infiltração. A infiltração. O inimigo, uma estratégia dele é infiltrar. Isso é uma artimanha do inimigo desde quando ele se revela no jardim do Éden. Estava lá Adão e Eva, de lua de mel. Chega quem? A cobra, a serpente, infiltrada no jardim, num lugar de sossego, mas ela estava lá para quê? Para enganar. E aqui claramente é um engano. Esse povo, eles vêm com uma meia verdade. O que é uma meia verdade? Esse povo adorava a Deus. Nós estamos falando aqui dos samaritanos. Vocês lembram da mulher samaritana? A mulher samaritana, ela é alguém que ela tem um interesse. Ela diante de Jesus, ela tem um interesse de saber o quê? Aonde devemos adorar? No monte ou no templo? Então ela vai tirar essas questões com a pessoa certa, com aquele que a podia ensinar da forma correta. Mas era um tempo de ignorância para eles, porque esse povo estava tudo misturado com pessoas de todo tipo, de vários lugares, até babilônios estavam no meio deles. Então por isso que a gente vê que havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Tanto que ela vai buscar a água em um horário que não é o horário de buscar a água. Mas Deus resolve a questão dela lá na frente. Só que aqui esse povo é o inimigo. Aqui esse povo é o povo que vai se opor contra o povo de Deus. Essa rivalidade não é à toa. Esse povo conseguiu parar a obra por cerca de 16 a 18 anos. Aqui nós vamos para um outro ponto. Eu e você, nós temos que fechar as brechas na nossa vida. Quando eu digo isso, eu digo em todas as áreas. Na área espiritual, na área emocional, na área financeira. Nós temos que estar com as brechas fechadas. Porque um plano do diabo é o quê? Infiltrar. O plano do inimigo é entrar. É saber o que está acontecendo aqui. Quando esse povo fica sabendo, a primeira tentativa é infiltração. Sabia que nos dias de hoje, o satanismo, ele coloca pessoas infiltradas no meio da igreja para poder atrapalhar
E essas pessoas, elas passam a ser pessoas influentes, mas o plano delas é minar a igreja por dentro. Tem um relato de uma mulher na internet, ela está em uma reunião online e ela está falando com outras mulheres também, e ela fala assim: a gente tem que se infiltrar nas igrejas, e lá na igreja é um espaço aberto para a gente, porque ela sempre precisa de alguém para fazer alguma coisa. Imagine a gente na sala das crianças, ensinando para as crianças, essa mulher ensinando outras pessoas a trabalhar no meio da igreja. Tem vídeo na internet disso, trabalhar de forma infiltrada no meio da igreja. Tem pessoas assim em faculdades, tem pessoas assim por todo lado. Tem pessoas que aparentam ser amigo, mas não é. Tem pessoas que só o interesse é saber apenas o que nós estamos fazendo ou realizando, ou como está a nossa situação. Pode ver, tem pessoas que elas se alegram, ou pelo menos finge que está triste quando a gente fala que uma situação na nossa vida está dando errado. Ela sempre quer dar um jeito de saber: e como é que está isso? E fulano? E aí tá dando certo? Você vai construir lá tal coisa? Você compra um terreno, a pessoa fala assim: esse terreno aqui nesse lugar não dá certo. Esse solo desse terreno aqui. Você compra um carro, a pessoa fala assim: esse carro bebe demais. Esse carro, o IPVA dele é muito caro. Então, nós temos que fechar as brechas, deixar as coisas mais ocultas dentro da família e da família para cima com o Senhor. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. E aqui o plano desse povo aqui era infiltração para depois eles fazer o que eles bem quisessem na casa do Senhor. Mas aqui Zorobabel, ele estava ciente de que se ele abrisse essa brecha, as coisas iam desmoronar. Essa artimanha do inimigo, ela não funcionou. Provavelmente ela estava muito óbvia. Provavelmente essa artimanha do inimigo aqui, ela estava muito na cara. Estava muito fácil de saber que era algo ruim. Mas olha o que vem pela frente. Nós vamos ver o versículo de número 4. A próxima artimanha do inimigo. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. O que esse texto está falando? Vamos ler de novo. Todavia, o povo da terra, o povo que estava lá, os inimigos, os adversários, debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Isso aqui é o quê? Colocar desânimo. Eu imagino, não está escrito, porque aqui é um texto compactado, mas eu imagino, o tempo de Salomão era bem melhor. Vocês nem têm recurso direito para fazer isso aí. Não vai dar certo. Olha o tanto de pessoas só para construir isso aí. Salomão construiu isso aí com milhares e milhares, importou madeira de outros lugares. E vocês estão aí só com esse tanto de gente, com esse tanto de recurso, isso aí não vai dar certo. Vai ver, usava até o nome de Deus. Não, Deus merece mais, né? Deus merece algo melhor do que isso. E o povo ia o quê? Desanimando. Aqui o texto, como é um texto compactado, como é um resumo, Esdras está escrevendo que inquietava-os no edificar. Ou seja, eles não tinham paz para edificar. Não tinha paz para edificar. A essa altura, o templo já tinha largado de mão. A essa altura aqui, o templo já tinha parado faz tempo. Eles ainda estavam lutando para construir os muros da cidade, os alicerces, essas coisas. Olha o próximo versículo. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Olha como é que está resumido o texto. Quando nós analisamos a data, é justamente esse período de 16 a 18 anos de Ciro,
até o Dário é cerca de 16 anos. Está bem compactado o texto, bem resumido. É só uma crônica para falar o que aconteceu em um grande período. E nesse período teve o quê? Desânimo, afronta, zombaria. O povo desanimou. O povo começou a focar em outra coisa. Eles conseguiram. Nesse caso aqui é triste, porque o inimigo conseguiu. Agora, está escrito, e a Bíblia é linda, porque a Bíblia não esconde. Coloca até a data aqui para saber. Por um longo período, esse povo aqui desanimou e parou as construções. Eles até tentaram, mas parou. O inimigo, quando ele não conseguir se infiltrar, quando ele não conseguir atacar por dentro, ele vai dar um jeito de quê? De atacar por fora. E é isso que ele faz no meio do povo de Deus. Coloca desânimo, coloca zombaria. Quantos não estão desanimados nos dias de hoje? Um desânimo assim que é terrível, o desânimo do povo. O desânimo é muito grande. E isso aqui nós estamos falando da obra de Deus. E não é algo assim subjetivo, no sentido assim, não, talvez Deus agrade, não, Deus já tinha mandado fazer. Deus já tinha feito algo sobrenatural para acontecer, que era cumprir uma promessa de um profeta que falou de um homem que ele nem tinha nascido ainda. E foi um cumprimento sobrenatural. No mínimo era para ter considerado a questão no sentido de, se Ciro, o profeta Isaías nem conhecia Ciro, nem sabia quem era Ciro, ele já tinha profetizado, essa obra não pode parar porque essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus. Mas vocês podem ver que o adversário também, ele era terrível. Não estamos falando de um adversário qualquer, é um adversário na própria terra do povo. Não é um adversário externo, não é outra nação ameaçando, não é o adversário na própria terra do povo. Dói é quando é gente conhecida, né? Quando é gente que quando é de perto dói mais ainda. Não é que se vinha alguém lá de outra cidade para olhar para o ministério da gente e falar assim, não está com nada, a gente nem liga. Mas quando é da casa, quando é da mesma igreja, aí é outra questão, né? E esse povo era de lá, envolvido lá, era um povo pagão, misturado, né? Adora a Deus, não adora, né? Um povo igual briga política, um lado tal contra um lado tal, uma oposição muito grande. Então o povo foi desanimando. Realmente a obra já não é fácil, ainda tem a peleja externa. Conseguiu cortar a infiltração, mas não conseguiu se blindar da afronta externa. Nós temos que estar o quê? Com as armaduras de Efésios 6. Para quê? Para resistir os dados inflamáveis do maligno. E pior que os dados inflamáveis não vêm como se fosse uma flecha de fogo a gente vendo, não. Vem com palavras, né? Vem com o desânimo, que é uma arma que o inimigo ele tem usado muito nos dias de hoje, que são dias decisíveis para a igreja estar edificada, e o inimigo tem colocado desânimo em peças chaves que não pode desanimar, que não podem desanimar. Nós temos que lutar contra o desânimo todo dia, porque o inimigo ele não vai deixar de usar essa arma, porque se a infiltração não dá, infiltrar não tem como, mas desanimar a gente por fora, ele tenta. Olha o que vem a seguir, no versículo 5 diz que eles pagavam até os conselheiros para dar conselho errado para o povo. Tá cheio de gente aí que faz de graça. Já pensou isso? Tá cheio de gente que para dar um conselho errado dá de graça. Olha só, eles pagavam, assalariavam. Em algumas bíblias vai estar escrito assalariavam conselheiros
para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Trocou de rei e esse povo na mesma investida, aconselhando errado. Ô irmão, esse bloco não vai caber aí. Ô irmão, esse alicerce está torto. Deus vai punir vocês se vocês fizerem as coisas assim, eu imaginando. Ou seja, dando conselho para desanimar. Isso durou muito tempo. E esse povo ganhava a vida para atrapalhar o outro. Tem gente que atrapalha o outro de graça, imagina pagando. Coisa é séria. O inimigo, ele morre de raiva do povo de Deus. Ele não quer te ver fazendo a obra de Deus. Ele não quer te ver fazendo o que Deus mandou você fazer. De jeito nenhum. Mas ele é derrotado. Ele está derrotado em nome de Jesus. No versículo 6, nós temos é como se fosse uma terceira investida, só que essa é pesada. Essa investida ela é pesada, só que ela não está separada da outra. Porque desde o versículo 4, ele também é uma continuação de todo esse capítulo. Então nós vamos para o que Esdras compactou aqui, no sentido agora político. Essa questão política ela está dentro dos dois versículos ainda, do versículo 4 e versículo 5. Eu estou falando como se fosse outro assunto, mas ela está dentro do assunto anterior. Aqui, enquanto acontecia isso, ainda o povo estava desanimado, os conselheiros ainda estavam recebendo para dar conselho errado, ainda estava acontecendo as mesmas coisas. Versículo 6, e sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Uma pausa aqui. Nesse momento, é como se nós agora estivéssemos lendo a Bíblia de forma cronológica, nós pararíamos aqui e iríamos lá para o livro de Esté. Porque Esté, ela casou com esse rei. Vocês lembram da história? Com certeza lembram. O rei Assuero, né? Ele é famoso nas pregações também, muito conhecido. Então, aqui já passa o quê? O período de Esté. Mas, voltando para esse texto, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Metrate, Tabel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua síriaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinai, escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas, Iafarquitas, Tarbelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Onaspá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio em tal tempo. Deixa eu resumir isso aqui para vocês, para não ter que falar de um por um ou versículo por versículo, porque aqui Esdras está fazendo um resumo de que aquele povo todo aquele povo que era inimigo, a nata deles, os que tinham mais, como eu posso dizer, influência com o rei, os que tinham acesso ao rei, de poder fazer uma carta para mandar para o rei, todos que eram inimigos, só que num patamar maior de tomar decisões, eles se reuniram para escrever uma carta muito bem feita para o rei. Para fazer o quê? Uma acusação contra o povo de Deus. Primeira tentativa, infiltrar, não deu certo. Eles falaram o quê? Se a gente não pode construir o templo, vocês também não podem. Tem gente que é assim, né? Tem gente que se eu não faço, eu também não quero que fulano faz. Se eu não posso, ninguém também pode.
Tem gente que é assim. Tem gente que é maligna. Tem gente que ela faz de tudo para atrapalhar. Se eu não tiver envolvido, não vai dar certo. Tem gente que é assim. Terrível. E aqui eles fazem isso. Eles reúnem os principais deles. Aqui tem como o Reum. Ele é um comandante do rei. Ou seja, ele é aquele comandante que ele pode escrever uma carta ali do campo de batalha e mandar para o rei falando de como é que está a situação. Tem o Sinzai. O Sinzai, ele já é escrivão mesmo. Ou seja, juntou as autoridades que tinham as habilidades para fazer uma acusação contra o povo de Deus. E a igreja de hoje, ela sofre os mesmos ataques. Os mesmos ataques. Tem tentativas no Brasil de fazer leis que proíba a gente de usar determinados livros, determinados versículos da palavra de Deus. E com pena de prisão para os pastores. Há uma guerra muito grande nisso. Essa tentativa, ela demonstra a questão política. Você já percebeu que na cidade é assim? Vamos falar de uma cidade pequena como a nossa. Vem um partido e ganha a eleição. Aí o partido que ficou, mesmo que a lei seja uma coisa boa, mas a oposição ela vai lá e fala, eu voto não. Pode ser a melhor obra que vai construir. A oposição vai fazer o quê? Não. Aí sai um partido, aí o partido que ganhou, que está no poder, constrói praça, constrói tudo bonito. Aí quando esse partido perde, essa obra que está bonita, o partido novo que entrou não está nem aí. Deixa acabar que essa obra aí não foi meu partido que fez. A oposição ela é desse jeito. E tem oposição na igreja. E o que eu quero alertar? Eu não quero alertar você somente contra a oposição, porque oposição vai ter. Eu quero alertar você para você não ser a oposição daquilo que Deus quer fazer. Aí é que está o perigo. O perigo é, na nossa visão, a gente achar que a gente está certo, então, não, eu vou bater de frente agora. Não, eu vou lá e vou entregar fulano. Já viu? Tem gente que é assim. Irmãos, tem igreja que não dá 2 meses o pastor lá, o povo já vai entregar. O povo já vai fazer reclamação, a oposição. Não só fica o pastor aqui fulano de tal. Não, essa igreja aqui, para tomar conta, tem que ser um pastor que faz assim e assim, senão não gosta. Isso é oposição. Por acaso não é Deus que governa? Os pastores que governam. Quando vai ter uma troca de pastor, por acaso não é Deus que governou para colocar ali? Por acaso não foi Deus que levantou o próprio pastor para ser pastor? Quem é que quer? Se não é Deus para levantar, colocar no coração e falar, vai lá que eu estou contigo. Mas tem gente que não, tem gente que bate de frente. Não, esse eu não gostei, esse eu não gosto. Você quer ver tenso para pastor? É a primeira reunião depois que ele entra na igreja. Que ele não conhece o povo ainda. Os pastores de hoje, quando vai ter troca, eles já ficam tudo assim pronto. E aí, como é que é lá? Por quê? Com medo da oposição. Porque a oposição, ela causa problema. Ela causa intriga. Ela quer tomar conta de coisa que não é da conta dela. A oposição é desse jeito. E o alerta nosso aqui é nós não ser da oposição. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a vontade dele. Se for trocar a líder do grupo, deixa trocar a líder do grupo. Se for trocar pastor, deixa trocar. Nós só não pode bater de frente daquilo que Deus quer fazer. Vocês estão entendendo? Aqui a oposição era forte. Mas nos próximos capítulos a gente vai ver o que acontece. Aqui hoje
nesse texto, Esdras ele escreveu uma história de meio que derrota, de perda nesse texto. Vamos seguindo para ver o que acontece. Olha a carta. Então juntou todo esse povo, versículo 11. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba que o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Vamos por parte. Primeira acusação, aquele povo é rebelde. Olha a primeira acusação na carta, em uma carta oficial importante para um rei. Cuidado com aquele povo, que aquele povo é rebelde. E aí não dá para discordar disso aqui. Por que não dá para discordar? Porque o povo de Deus era firme mesmo. Do ponto de vista de rebeldia, eles eram rebeldes até com o próprio Deus, quanto mais com os outros reis. Sim ou não? Na hora de ser rebelde no deserto com Deus, eles eram, não era? E na hora de ser rebelde contra outros reis, eles eram também. O povo é osso duro. O povo é terrível mesmo. Então ele fala aqui, saiba os judeus que... saiba, o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus firmamentos. Aqui a obra do templo já tinha parado. Eles já tinham conseguido fazer o povo parar de construir o templo. Então agora, no período da carta, no período dessa carta oficial, é o período que eles estavam mexendo nos muros e na cidade, que estava reformando a cidade e os fundamentos da cidade. Agora saiba, versículo 13, agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar os muros e se restaurarem, eles não pagarão direitos, os tributos e rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Isso aqui eles é muito convincente. Isso aqui é muito convincente. O rei pensa, se colocando no lugar do rei, ouvindo falar, rei, quando aquele povo ficar forte, aquele povo rebelde, quando aquele povo rebelde ficar forte, o Senhor não vai ver um tostão deles. Porque antigamente era desse jeito, rei. O rei vai olhar para isso e vai falar, eu vou perder meus tributos, o meu reino vai ficar enfraquecido. Ou seja, o meu reino vai ficar fraco. Já mexeu aonde? No bolso do homem. É muito convincente, né? O rei que é ganancioso já mexeu no bolso dele. Esse é outro argumento. Primeiro, o povo é rebelde. É verdade, é rebelde mesmo. Segundo, eles não vão pagar tributos e rendas. Isso aqui é uma acusação. Isso aqui é uma acusação. Não tem indício de que isso aconteceria, porque eles tinham uma ordem para edificar. Versículo 14. Agora, pois, somos assalariados e passo, e não nos convém ver a desonra do rei. Por isso, mandamos dar aviso ao rei. Ô rei, a gente está aqui do seu lado. A gente está aqui, rei, porque a gente não quer ver o seu mal. Aí o rei, primeiro, está falando que o povo é rebelde. Está falando que o povo não vai parar de dar o dinheiro do rei. Já mexeu no bolso e agora mexe no ego do homem. Agora mexeu no ego do homem. Rei, nós estamos aqui porque nós estamos, contigo. Nós estamos do seu lado, estamos dando um aviso, rei. Que esse aviso é para o senhor considerar que a gente quer o seu bem. Longe da gente ver a sua desonra. Longe da gente ver o senhor ser prejudicado. Tá vendo? Olha a astúcia do inimigo. Tá vendo que o inimigo está sabendo usar bem as palavras para convencer? Ele está sabendo usar muito bem as palavras. Versículo 15. Agora, esse argumento ele é muito convincente também, esse próximo. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então achará no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela
houve rebelião em tempos antigos, que foi aquela cidade destruída. Opa, agora a coisa ficou séria. Esse povo é rebelde, esse povo não vai me pagar. Estão tentando me alertar e agora eles estão mandando o rei ir lá e averiguar. Você quer ver uma discussão boa? É quando a pessoa fala assim, busca aí, prova aí pra você ver se eu não estou falando a verdade. É isso que eles estão fazendo com o rei. Olha aí se eu não estou te falando. E o pior que aqui, se o rei buscar, o rei vai achar justamente o que eles estão falando. Por quê? Porque em Israel tinha rei valente. Davi, Salomão, nós podemos ver Ezequias, um monte de rei que quando ia para a batalha, Deus ia junto e vencia. E isso era escrito nas crônicas, e isso era escrito na história. Essas batalhas aqui, elas, do povo de Deus, estão também em histórias externas. Os historiadores podem comprovar isso. Então, essa carta, ela está falando para o rei assim, eu estou falando e posso provar, porque a gente quer o seu bem. Confere aí nas crônicas dos teus pais, nos escritos dos teus pais, se antigamente esse povo não era rebelde, se antigamente esse povo não dava trabalho, se antigamente esse povo pagava algum tributo. Ele está falando isso pro rei. Tá vendo como vai ficando complicada a situação do povo de Deus aqui? Aí, versículo 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção alguma desta banda. E o rei enviou resposta a Reum e chanceler e a Sinzaí, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz, em tal tempo. Versículo 19. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. O rei está falando, eu li a carta. A carta foi lida. Eu recebi a mensagem. E ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebelião e sedição. O povo, a carta do inimigo, ela foi tão bem escrita que o rei foi lá averiguar, irmãos. O rei foi lá averiguar se eles estavam falando a verdade. Pensa só. Então, o rei falou, eu chequei os registros e é verdade. Porque isso aqui era verdade mesmo. É uma denúncia. Não quer dizer que eles iam fazer isso. Não quer dizer que por a cidade ficar forte, eles iam causar uma rebelião contra o rei e falar, quem manda aqui é nós agora. Não é tão simples assim. Tem que ter exército, tem que ter ordenança de Deus. A ordem não era essa. A ordem era edificar. Então, quando Deus te mandar edificar, é edificar, não é bater de frente com ninguém. Eles não estavam na ordem de fazer isso. Mas a acusação dizia que eles iam fazer isso, porque o inimigo é astuto. Porque o inimigo é astuto. Então o rei fala, também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que é Davi, Salomão, muitos outros, que da além do rio dominaram em todo lugar e lhes pagaram direitos e tributos e renda. Olha que engraçado. No tempo de Davi, ao invés de Davi ser dominado e pagar tributo, Davi fez ao contrário. Davi dominou geral e recebia o tributo. Agora imagine o rei vendo isso nas crônicas, falando de um tal de Davi, que Davi venceu geral, dominou toda a parte para lá do rio e recebia tributo. O rei fala, não, vamos parar com isso. Esse povo não pode voltar a ter força não, porque esse povo aqui já fez coisas grandes. Então, agora pois, versículo 21, agora pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. O rei agora falou assim, eles vão ter que parar, e só eu posso liberar a obra futuramente. Isso é interessante. Por quê?
quem tinha liberado a obra foi o rei Ciro. O rei podia falar, parou e acabou, mas ele não, ele deixa em aberto a questão. Ele deixa em aberto a questão. Eu decido se vai continuar futuramente. Até que eu decido. Além disso, no versículo 23 ele fala, e guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu, aí a coisa ficou feia. Perante Reum e Sisaí e o escrivão e seus companheiros apressadamente foram fazer o quê? Foram eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força de braço e com violência. Irmãos, olha a estratégia do inimigo. Infiltrar. Não deu. Desanimar então, com palavras. Desanimar com gesto, com zombaria. Deu certo. Só que aí escalou para uma coisa ainda maior. Se tinha ainda uns resquícios de fé, se tinha ainda uns resquícios de ânimo, é por isso que você não pode desanimar. Porque se você desanimar, se eu desanimar, a gente vai o quê? Abrir espaço para o próximo ataque. Um exército desanimado, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar o bote. Um exército que acha que já perdeu mesmo. Um exército que não acredita que pode vencer a batalha, ele já perdeu. O povo de Deus é chamado para lutar até o fim. Amém. O povo de Deus, quem botou a mão na arada, irmão, não pode olhar para trás. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? O arado, se você está ali retinho, se você olhar para trás, ó, não pode olhar para trás. O inimigo, ele escalou em ataque. Por quê? Porque o povo desanimou. O povo desanimou. Volta no versículo 4. Versículo 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava no edificar. Nisso aqui eles começaram a perder. Nisso aqui eles começaram a desanimar. Mas aí vem o ataque final do inimigo. O ataque final do inimigo é: para de uma vez. Só que nesse ataque teve violência. Nesse ataque aqui, quem estava ali ainda assentando um bloquinho, quem estava ali fazendo uma massa, quem estava ali ainda carregando algum tijolinho ainda, foi tomado de violência. Agora partiu para agressão física, escalonou. Primeiro, vem cá, meu amigo, deixa eu te ajudar. Não. Ah, então não vai dar certo. Então não vai dar. E o povo desanima, o ataque cresce. Mas esse povo aqui, eles tinham Deus com eles. Eles tinham que estar firmes. Eles tinham que estar firmes. Que talvez esse ataque não chegaria a esse nível. Talvez a cidade seria fortificada de forma mais rápida, de um ponto que eles não sofreriam ataques, que eles não teriam do que temer. Mas veio o desânimo. Eu e você não pode desanimar. De jeito nenhum. Olha só. O final do versículo fala: e os impediram à força e com violência. Versículo 24, para finalizar, fala: então, olha que triste, então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. 18 anos. 18 anos, irmãos. Perdidos. Uma coisa que era para sair da Babilônia, chegar e fazer, 18 anos perdidos. É triste. Esse aqui é o capítulo 4. É isso mesmo. É um relato de tristeza do que aconteceu. Sabe o que aconteceu após isso aqui? Durante esse período, como eu falei para vocês, que vem o profeta Ageu e vem o profeta Zacarias.
durante esse período, eles tiraram a mão da casa de Deus, tiraram a mão do templo, tiraram a mão dos muros da cidade e começaram a fazer suas próprias casas. E as casas podiam fazer. O inimigo não está nem aí. O inimigo não está nem aí. Mas a obra de Deus o inimigo não quer que você faça. Mas aí veio o profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele fala para aquele povo, tá certo. Vocês fazendo mansões de luxo, porque o povo tinha recurso. Lembra do capítulo 1? O povo vem de lá, da Babilônia, ganhando o quê? Ouro, prata, fazenda e bois. E o que esse povo fez com todo esse recurso? Passou a investir nas suas próprias casas. É errado construir a própria casa? Fazer uma casa bonita? Não é. Mas deixar as coisas de Deus de lado, o inimigo não quer impedir você de ser egoísta, ganancioso, não. Ele não quer impedir isso, não. Agora, a obra de Deus, ele quer atrapalhar. Não deixe o inimigo atrapalhar a obra de Deus e não seja você um atrapalhador da obra também, não. Aleluia. Amém? Vamos ver Ageu, capítulo 1, versículo 11. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia, Deus. Profetas menor. Santo é o nosso Deus para sempre. Aleluia. Vamos ler o versículo 1. Ageu capítulo 1. Só pra gente ver o chamado que ele faz para reconstruir o templo, pra gente finalizar. Antes que chova e a gente fica preso. Capítulo 1. No ano 2º do rei Dário. Lembra o texto lá em Esté, ou lá em Esdras. Ainda estou com Esté na cabeça. Lá em Esdras fala assim, no último versículo, então cessou a obra do Senhor que estava em Jerusalém, e cessou até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. 2º ano do reinado de Dário. Capítulo 1 de Ageu. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, esse povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o que ele está falando. Esse povo está falando que ainda não veio o tempo. Já viu? Olha o que o profeta está falando aqui, gente. Tem gente que uma coisa dá errada na vida, a pessoa porque não é o tempo de Deus. Já parou para pensar nisso? Ou não é o tempo de Deus, Deus já queria que tivesse pronto. Deus já queria que tivesse o povo adorando. Ou não é o tempo de Deus ainda. Acho que não é o tempo de Deus ainda para a igreja do Vila América. Já pensou um negócio desse? Deus já quer o povo adorando, fazendo festa. Esse povo diz que ainda não é o tempo de Deus. O tempo da casa do Senhor ser edificada. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas e estucadas, e essas casas a de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai-vos o vosso coração aos vossos caminhos. Semeai, por que eles não estavam fazendo a casa do Senhor? O que estava acontecendo? Semeai muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxesse para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. É forte, né, irmãos? Vocês estão aí, vocês tirou o coração da minha casa, vocês foi pelo engano do inimigo, vocês deixou o desânimo bater, e é por isso que vocês estão vivendo essa vida miserável. Vamos aplicar o nosso coração no lugar certo? Amém? Vamos aplicar o nosso coração no lugar certo? Os irmãos podem continuar a leitura em casa. Nós já vamos fazer a oração da fé. Pastor Josué. Glória, pode terminar? Vamos ficar de pé, fazer a oração da fé. Medita em casa, o Senhor vai continuar falando com todos nós. Amém? Futuramente, o livro do profeta Ageu vai ser um livro que nós já vamos chegar preparado para ele, para ouvir a opinião de Deus sobre aquilo que aconteceu no capítulo 4. Amém? Semana que vem, capítulo 5, vai ser uma bênção. Tem muito acontecimento, nós estamos aqui no livro histórico e o ensinamento desse capítulo é baseado na obra que Deus manda eu e você fazer para ele. Amém? A aplicação é a gente vigiar com o inimigo, vigiar com o desânimo e fazer a obra de Deus sem cessar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, meu Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha dar graça, meu Deus, para nós aplicarmos, meu Deus, o nosso coração, meu